Bom dia, gente. Aqui acorda bem cedinho, às 4 horas da madrugada, já tenho que pular da cama, mesmo tendo deixado já tudo ajeitado no dia anterior. Às 4h55, pego o primeiro ônibus até o terminal. Às 5h35, pego o segundo ônibus e chegarei no terceiro terminal para pegar o último ônibus às 6h30, em ponto. Amiga, se eu perder esse horário, aí o negócio fica feio pro meu lado. Odeio ser chamada atenção. Amiga, tanta coisa no YouTube, será que alguém se interessa pela rotina de um professor? Professor raiz é o da escola pública. A rotina de um professor não é fácil. Se fosse fácil, nem teria graça de mostrar. Quer conhecer mais da rotina de uma professora e aprender algumas dicas? Vem, curta e comenta e compartilha. Ai, Jesus, eu falando igual a YouTuber. Cheguei, amiga, com a bandeira me esperando na porta. Beijão e bye bye.